Oi, gente, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui pra gente gravar o capítulo 6 daquele livro que eu comecei, que tem o título O Último Convite. E eu pensei em gravar o capítulo 6 como eu sempre faço em áudio, mas eu acho que se eu gravar ele aqui, falando sim, né? Vocês vendo aí, eu acho que vai se tornar mais interessante, né? Mais junto, mais participativo, a gente pode ficar mais junto, de repente vocês podem ter mais interesse em ver, tá? De repente você que é dona de casa, tá aí na tua casa, lavando a louça, varrendo a casa, fazendo o almoço ou fazendo a janta, e aí vai ver esse vídeo lá, né? Clicou no meu canal sem querer, me achou e resolveu ouvir. Então, clica lá no celular, clica lá na TV, no tablet, no notebook e vai fazendo o teu serviço e ouvindo a palavra de Deus, tá bom? E sendo abençoado, edificado na tua fé pela palavra de Deus, que esse livro aqui é muito interessante. Então, eu vou começar a leitura aqui, ó. Capítulo 6, um convite para todos. É o título do capítulo, tá? Então diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Observe a dinâmica do céu para a terra. Aqui a mensagem do primeiro anjo, embora fisicamente anunciada por estes seres humanos, provém do céu, tem origem divina, não humana. É verdade revelada, verdade que nos é dita, divulgada e dada por Deus por intermédio de seus mensageiros humanos. Esses mensageiros, como Moisés, Isaías, Jeremias, Mateus, João, Paulo e Pedro, têm livros na Bíblia ou não, como o profeta Natã, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, ou João Batista, acerca de quem Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Lucas 7, 28. De todo modo, estavam falando em nome de Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a representação, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ela foi revelada pelo próprio Deus, que não pode mentir. Tito, capítulo 1, verso 2. Os seres humanos mentem, mas Deus não. Por isso devemos dar ouvidos ao que ele nos disse nessa mensagem angélica. Uma vez que essa passagem vem do céu, isto é, de muito acima da terra, e proclamada para os que habitam na terra. O profeta Isaías cita um alto monte, Isaías 40, versículo 9, 52, versículo 7, como o local do capítulo, como o local do qual o evangelho é pregado para quem está embaixo. Antes de enviar seus discípulos para pregar, Jesus disse que aquilo que ele havia lhes contado em segredo seria proclamado nos telhados, Mateus 10, 27, lugares altos de onde suas vozes seriam ouvidas pelas pessoas nas ruas abaixo. Alcance global. Um anjo também fala com voz forte, dando a ideia de ser facilmente ouvido. Nos tempos bíblicos, muito antes da invenção de qualquer amplificador eletrônico, mensageiros foram treinados desde a juventude para ter uma voz forte.
Estes homens capacitados viajavam de cidade em cidade, transmitindo o comunicado de seus senhores ao público e se aglomerava para ouvi-los. Em suma, a mensagem deste primeiro anjo será proclamada no mundo inteiro, por escrito ou audivelmente. Este livro que você está lendo agora faz parte do cumprimento dessa verdade profética. Ninguém poderá alegar ignorância. A universidade dessa mensagem também se encontra naqueles para quem é direcionada. Aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. A expressão os que habitam na terra também é usada no Apocalipse para retratar aqueles que não escolheram seguir e obedecer a Deus. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 e 14. No entanto, uma vez que a mensagem do primeiro anjo é um chamado à fidelidade, nesse contexto, a expressão deve se referir a um tempo em que as pessoas ainda têm a oportunidade de escolher a quem irão adorar e obedecer, conforme o capítulo 6. Aliás, aquilo que vem logo em seguida, a expressão explicativa cada nação, tribo, língua e povo, revela a universalidade da mensagem. É para todo o ser humano. Isso faz sentido. A humanidade foi criada no princípio, a fim de viver para sempre. Para nos garantir essa vida eterna, caso a aceitemos, Deus estipulou um evangelho eterno muito antes de qualquer um de nós dar o primeiro suspiro, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa confiança no Deus vivo. Salvador de todos, especialmente dos que creem. 1 Timóteo 4,10. Milhares de anos atrás, o Senhor disse a Abraão, posteriormente a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. O fogo destruidor foi originalmente preparado somente para o diabo e seus anjos, não para os seres humanos e a sua descendência. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então vamos aqui. O plano da salvação é, em última instância, uma restauração, recriando o que foi arruinado pelo pecado e pela morte. Logo, não é de se espantar que a proclamação da primeira mensagem evangélica seja o evangelho eterno para toda a humanidade. Cristo morreu por todas as pessoas, sem deixar nenhuma de fora. A tragédia dos perdidos é que ninguém deveria se perder, não depois de já ter sido pago um preço tão alto por sua salvação, a crucificação do próprio Criador. Por fim, em um mundo arrasado por conflitos étnicos, raciais e de gênero da universalidade da mensagem angélica, tem algo a dizer sobre a igualdade essencial da humanidade. Somos todos miseráveis, necessitados da graça de Deus. A morte não faz distinção de raça, gênero, classe social ou riqueza. É uma destruidora que atinge a todos. Cada nação, tribo, língua e povo é, em última instância, igual e impotente diante dela, pois mais cedo ou mais tarde ela levará cada nação, tribo, língua e povo de volta ao pó da terra, de onde todos vieram. E é por isso que a mensagem do primeiro anjo se dirige a todos nós. Temer ou amar? Porque as primeiras palavras de um anjo que proclama o evangelho eterno seriam: temam a Deus? Pense mais uma vez sobre o que o evangelho eterno fala.
O Deus que criou e mantém o universo com seus bilhões de galáxias, cujo poder é tão vasto que nossa imaginação é incapaz de compreender. Se Deus se rebaixou voluntariamente por amor a nós, a ponto de se tornar um de nós, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar Cristo como Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Já teria sido uma humilhação tremenda apenas descer das glórias do céu para vir como ser humano a este planeta caído, repleto de enfermidades, guerras e crimes. Afinal, o que é a Terra em contraste com a vastidão do universo? Com seus estimados 2 trilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas e exoplanetas, na geografia do cosmos, nosso sistema solar inteiro, incluindo o Sol, não teria mais relevância ou importância que um grão de areia. Esse é o nosso sistema solar. O que dizer então do nosso planeta, a Terra, ou de cada um de nós, que em contraste com a Terra, não passamos de minúsculos passageiros que um dia morrerão, cujo corpo desaparecerá no pó? Contudo, tão grande como seu amor por nós, ele não só veio viver em nosso meio, mas também se permitiu ser zombado, ridicularizado, humilhado e crucificado. Ele, o Criador do universo, para que todos nós tenhamos a promessa da vida eterna. Não é de se espantar que devemos temê-lo, e no sentido de ficar e não no sentido de ficar assustados, mas maravilhados, absolutamente reverentes e ao mesmo tempo totalmente pasmos por ele, sem importar tanto conosco, mesmo pagando um preço pessoal tão grande por isso. Ele é tão generoso e nós tão frágeis e imundos e pecadores que Deus teria todas as justificativas para simplesmente nos eliminar. Em vez disso, porém, ele se humilhou e, cruzando no vazio que existe entre nós e Deus, Cristo se tornou um ser humano. Por meio do seu sacrifício pessoal, voluntário, Jesus se conectou a nós com vínculos que jamais se romperão. Temer a Deus ou temer o quê? Bem, temer que pequemos contra Ele. Diante do tamanho amor, um amor tão imerecido e uma graça tão incessante, temer que precisemos comparecer na presença dele sem o seu manto de justiça. Temer que acabemos nos esquecendo do seu grande amor e rejeitamos a sua oferta de salvação. É um pensamento assustador de que desrespeito na cruz, a despeito da cruz, a despeito da abnegação assombrosa do próprio Deus, a despeito do preço infinito pago por nossa vida, ignoremos e esqueçamos ou rejeitemos o que foi feito por nós. Mais uma vez, antes de nos lembrarmos, mais uma vez, antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 1:9, Tito 1:2, cada um de nós foi escolhido nele para ter a vida eterna que deveríamos possuir desde o princípio. E a fim de garantir essa vida para nós, antes mesmo de que existíssemos, Cristo fez uma aliança com o Pai e com o Espírito Santo de se sacrificar por nós. Esse é o único meio de qualquer um de nós ter a vida eterna. Diante disso,
Como muitos podem rejeitar esta oferta? Afastar-se deste preço tão extraordinariamente infinito pago por nós? Desconsiderar este sacrifício como se fosse pouca coisa? Ou negligenciá-lo em troca dos prazeres passageiros que jamais nos darão felicidade verdadeira e acabarão passando? Isso é um pensamento assustador. As analogias humanas falham, mas imagine alguém que prejudica a saúde ao longo de muitos anos, até quase a falência do coração. Um ente querido que se deparar com a situação, oferece doar o coração. À custa da própria vida, o coração é retirado, mas o enfermo escolhe não aceitar, mesmo depois de que o outro morreu para que ele o tivesse. Muitos, toscamente, é mais ou menos isso que significa rejeitar o que Cristo fez por nós ao acompanharmos o Calvário. No passado, as pessoas olhavam para o céu estrelado e sentiam relevância e temor diante da vastidão. A grandiosidade da beleza daquilo que estava acima, enquanto elas próprias eram tão pequenas, miúdas e aparentemente insignificantes. Hoje, telescópios revelam um cosmo tão vasto que fazemos pouco caso da distância dos como 20 bilhões de anos-luz. Uma vez que essas distâncias nos dão a ilusão de que somos capazes de compreender o universo, quando na verdade deveríamos apenas estremecer estarrecidos e tomados de temor diante da magnificência estrelada ao nosso redor. Se os seres humanos só podem ficar pasmos perante a criação em si, quanto mais a presença de Deus que criou e mantém esse pensamento deveria ser mais do que o suficiente para nos levar a temer diante dele. Devemos acrescentar isso à nossa própria indignidade diante do Senhor e reconhecer que, apesar da nossa indignidade, Cristo se sacrificou por nós. Ao se deparar com ideias tão grandiosas e com um amor cósmico centralizado em nós, como não exclamar: quem é suficiente para tudo isso? Como não perguntar: o que devo fazer? Que resposta seria digna de tudo aquilo que foi dado? E o que em nossa vida poderia ter qualquer importância diante do que Jesus fez por nós? A resposta é dar-lhe glória. Apocalipse 14, 7. Então aqui findou o capítulo 6 deste livro, tá? Que eu tô colocando em áudio ali no meu canal. E o desejo do meu coração é que esse livro possa acrescentar a nossa vida, acrescentar a nossa fé, possa fortalecer a nossa esperança em Deus, nos lembrar a cada dia do que Jesus fez por nós. A cada dia nós possamos ser gratos ao nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos que compartilham do meu canal ali, que se inscreveram ali, eu quero te agradecer de coração. E o desejo do meu coração é que você possa ser abençoado, possa ser usado nas mãos de Deus, possa ser um instrumento para a glória de Deus. Que um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Sempre quando eu vou orar, eu penso nisso. O Espírito Santo nos traz a memória, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele me traz a memória que um dia eu vou me apresentar diante de Deus, né? Um dia eu vou colocar perante o Senhor. Eu vou apresentar aquilo que ele me colocou para mim fazer. E cada um de nós, queridos, que fomos chamados por Deus, que Deus nos colocou algo nas nossas mãos para fazer, nós vamos nos apresentar diante do Senhor um dia. E as nossas obras vão ser provadas. Então eu sempre penso nisso. E eu penso qual é o objetivo daquilo que eu estou fazendo para Deus. Qual é a motivação. O que me motiva a fazer, né? A palavra de Deus também diz, irmãos, que é Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então a gente não deve julgar as pessoas quando elas se propõem a fazer algo para Deus. Cada um sabe o que a motiva. Cada um sabe qual é o objetivo que ela tem no coração. O meu objetivo é glorificar o Senhor, é ajudar pessoas e a mim mesma
e ser aprovada pelo Senhor naquele dia, amém? Então não se esqueça disso. É Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então, quando a gente tem um desejo no nosso coração de fazer algo para Deus, a gente pensa que é nosso e não é. É o próprio Deus que está colocando aquele desejo ali. E Ele nos capacita. Amém? Ele nos dá as condições necessárias para que a gente possa começar o trabalho. Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar neste dia aí. Tá bom? Ouvindo a palavra dele, sendo fortalecido. Não esqueça de orar. Não esqueça de congregar lá na tua igreja e de ser uma bênção na vida daqueles que te rodeiam, tá bom? Beijo no coração. Deus te abençoe.